E aí, Fora da Caixinha! Estamos começando hoje mais um episódio da série Mulheres da Linha de Frente. E no episódio de hoje vamos falar sobre as grandes líderes femininas que mudaram a história do mundo. Para quem não sabe, para quem chegou agora, né? Nós somos do time do Fora da Caixinha. Temos um projeto que se chama Fora da Caixinha, onde queremos levar os 4 pilares que acreditamos ser os pilares para a liberdade financeira, para a liberdade geográfica, para muitas liberdades, né? O Fora da Caixinha é um projeto incrível. Para quem não conhece, você pode nos acompanhar aqui pelo YouTube, no Fora da Caixinha. Também temos o Instagram, que é _caixinha, temos TikTok, temos Telegram, temos vários meios que você pode achar a gente e pode conversar com a gente. Nós também falamos bastante sobre networking, né? Nós queremos formar uma rede de networking de pessoas que querem crescer juntos. Nós queremos ajudar os outros para crescer juntos, uma grande comunidade, né? E temos esse quadro que se chama Mulheres na Linha de Frente, onde nós temos mulheres incríveis que falamos sobre mulheres incríveis. E nesse quadro vamos falar, né, sobre as grandes líderes que mudaram a história, são verdadeiras inspirações. Então vamos começar com a Raquel falando. Olá pessoal, sejam bem-vindas, eu sou a Raquel e estou aqui para falar sobre a Madre Teresa de Calcutá. Bom, eu não sei se todas já ouviram falar, né? Mas ela foi uma líder religiosa católica, né? E ela nasceu em 1910 e faleceu em 1997. Então, eu tive a oportunidade, inclusive, de acompanhar um pouco disso. Eu tenho algumas lembranças, né? Que a gente assistia na televisão. Ela era muito bem televisionada, as missões dela. Ela morreu aos 87 anos e nasceu na Albânia. Só que ela se naturalizou indiana. Ela, lá na Índia, ela fundou a Congregação Missionárias da Caridade, autorizadas pelo Papa João Pio XII, e ela teve a missão, né, sentiu a missão de ajudar, cuidar dos pobres. Ela falava que eram os pobres dos pobres, né, os necessitados, os doentes, os excluídos da sociedade, por meio da vivência do Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, ela queria realmente passar na vivência dela o amor. Ela é chamada de Madre Teresa de Calcutá porque foi fundada em Calcutá, na Índia. E começou esse caminho dela, começou com 12 membros, né? E chegou a se espalhar pelo mundo com mais de 5.000 membros apoiando. Inclusive, ela recebeu o apoio também do governo, né? E ela reformou um templo hindu, transformando em abrigo para doentes e necessitados, né? E também dentro desse templo abriu um centro de tratamento aos leprosos. Esse foi o primeiro passo para dar expansão para vários países. Ela atingiu diversos países do mundo, como Venezuela, Austrália, Estados Unidos, Cuba, China, Rússia, né? E por toda essa ajuda humanitária que ela expandiu no mundo todo, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, né? E é considerada por muitos a missionária do século XX. Então, tem até uma citação que é atribuída a ela, que eu vou ler para vocês aqui. Não usemos bombas nem armas para conquistar o mundo. Usemos o amor e a compaixão. A paz começa com um sorriso. Então é isso, ela entregava amor ao próximo, né? E ela realmente fez muita diferença nesse mundo através do amor dela com as pessoas. E ela foi beatificada em 2003, porque ela foi atribuído a ela um milagre, né? Ocorreu um milagre com uma indiana que ela tinha um tumor no estômago, né? E de forma inexplicável, depois da intercessão da Madre Teresa, o tumor sumiu. Então, por isso, ela foi reconhecida em 2003. E também virou santa e foi canonizada em 2016. Então, faz pouco tempo, né? Pelo Papa Francisco, né? E também por unanimidade da Igreja Católica, porque teve a cura de um brasileiro que estava com abscesso e hidrocefalia no cérebro.
Então, através da intercessão dela, ele foi curado, né? Então, ele estava em coma. Com a intercessão dela, ela teve essa sobrevida e ele, se eu não me engano, está vivo até hoje. Ela tinha uma marca registrada que é muito interessante, que eu, inclusive, lembro, que era a roupa dela, né? Era uma bata branca com listras azuis, né? E foi registrado numa junta de patentes para que não fosse comercializado indevidamente, né? Então, foi o primeiro caso de registro de uma vestimenta religiosa registrada no mundo, né? De tão conhecida que ela ficou. Ela usou essa roupa, ela fazia as aparições dela por 30 anos com essa mesma vestimenta e que era produzida pelos leprosos que ela cuidava nessas instituições. Então, eu não sei se vocês já eram nascidas, talvez não, mas eu lembro direitinho dessas imagens. Então, tudo que ela fazia era televisionado, mostrava ela conversando com os presidentes, com as ONGs, né? Então, ela tinha mesmo esse envolvimento mundial que as pessoas reconheciam ela pelo bem que ela fazia, né? E a história dela virou, inclusive, um documentário e um filme que pode ser visto na internet e também na Netflix, que eu recomendo muito que vocês vejam, porque é realmente inspirador. Que legal, Raquel, muito bacana falar sobre essa personagem aí da história, né? Eu acho que o legal é justamente que nós tentamos trazer aqui hoje para vocês, nos esforçamos para isso, trazer líderes, realmente líderes de todas as áreas. Então nós aí tivemos essa experiência que a Raquel falou sobre a Madre Teresa de Calcutá, mas nós temos líderes também dentro da área jurídica, dentro da área política. E o nosso conceito de liderança para trazer hoje aqui para vocês é realmente mulheres que fizeram a diferença, independentemente da religião, das crenças dela, mas fizeram a diferença na sociedade de alguma forma, trazendo melhoria para a sociedade. Então, que bacana contar essa história e aprender junto contigo, Raquel, essa história aí tão inspiradora, muito bacana mesmo. Nossa, sim! Nossa, eu acho a história dela incrível, realmente. Obrigada, né, por ter trazido um pouco mais da história dela aqui. Ela é uma pessoa que me inspira muito. E, gente, eu espero que todas essas mulheres que a gente tem trazido aqui, que a gente tá trazendo, todos os meses a gente vai lançar um vídeo que a gente traz, que a gente estuda, que a gente se aperfeiçoa e que a gente escolhe realmente verdadeiras líderes, né? Que mudaram o mundo, que mudaram tudo, que a gente quer trazer aqui pra vocês e a gente espera que inspire muito vocês. Que legal poder fazer parte disso. E a próxima mulher inspiradora que a gente trouxe aqui pra vocês, depois desse depoimento incrível da Raquel, é a Maria da Penha. A Maria da Penha é, na verdade, uma brasileira, nascida lá no Ceará, que trabalhava na área de farmácias, então farmacêutica, né? Que sofreu abusos dentro do seu relacionamento, abusos físicos, psicológicos, enfim, do seu marido da época. E esse caso repercutiu o mundo todo, porque o mundo ficou indignado, as cortes interamericanas de direitos humanos e tudo mais ficaram indignadas com esse caso e com a postura que ele teve juridicamente, né? O que aconteceu, basicamente? A Maria da Penha sofreu abuso do esposo dela, que atirou nela com uma espingarda. Vocês imaginam o que é receber um tiro do seu marido? Que situação complicada. Ele tentou fazer várias coisas com ela, assim, levando à morte dela mesmo. Tentando fazer isso, né? Por exemplo, ele tentou eletrocutar ela enquanto estava tomando banho, então tentou fazer isso. Teve muitos casos que batia nela e tudo mais. E ela, tentando buscar uma justiça em relação a esse caso e punir o seu ex-marido por essas agressões tão danosas para ela, foi pra justiça aqui dentro do Brasil. Só que o que aconteceu foi o seguinte: o marido dela ficou preso, o ex-marido, por algum tempo e logo já foi solto. E aí vem a grande questão. Ele claramente violou os direitos humanos dela, abusando psicologicamente, emocionalmente, tudo. E aí a Corte Interamericana de Direitos Humanos acusou o Brasil de negligência por essa parte, por ele ter agido dessa forma, e fez com que o Brasil tivesse novas leis e cuidasse mais da política em relação à violência doméstica. E foi aí que surgiu, em 2006, então, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela visa proteger as mulheres
ou qualquer pessoa que se identifique com o sexo feminino da violência. E essa violência não é só a violência física, como a Maria da Penha trouxe. É também a violência emocional, psicológica, financeira, todos esses tipos de violência que colocam a mulher numa situação de subserviência dentro do relacionamento. Então, ela ajudou aí inúmeras mulheres dentro do Brasil. Por quê? Porque a partir desse momento, muito mais denúncias foram registradas. As mulheres se encorajaram a denunciar esse tipo de violência. Então, não é que antes não existia violência. Existia, mas as mulheres não tinham coragem e não tinham amparo para falar sobre isso. E o bacana da história dela é que essa força que ela trouxe inspira nós, mulheres, a não ficarmos em um relacionamento onde nós somos maltratadas. Saber lidar com esse auto-amor, com essa questão de responsabilidade, mas também de autocuidado, porque só estar num relacionamento onde a gente não tá feliz, onde a gente sofre esse tipo de violência, não é o que a gente merece. Não é o que nenhum ser humano merece, né? Então, esse encorajamento das mulheres foi muito, muito importante por parte dela. Então, para as mulheres que sofrem ou já sofreram algum tipo de violência, o Brasil, a partir desse momento, criou um canal com o número 180, onde as mulheres podem ligar e denunciar esse tipo de violência, para que tenham um amparo e um cuidado específico. Então, olha só a mudança que essa líder trouxe para nós em relação à proteção da mulher no âmbito jurídico, né? Então, não foi só incentivar as mulheres a se cuidar. Não, veio uma lei que realmente regulamenta e diz, olha, mulheres, vocês não precisam passar por isso, conte conosco. Essa é a história da Maria da Penha. Realmente, nossa, a história dela é incrível, que revolucionou, né? Eu tenho certeza que tudo acontece por um propósito, tudo acontece de acordo com o que tem que acontecer. Então, se ela não tivesse sofrido, se não tivesse acontecido isso tudo, claro, imagina o quão... Nem imagina, na verdade, né? Gente, quem não passou por isso, eu acho que a gente fala que a gente imagina, mas a gente não imagina. Mas isso fez com que ela fosse atrás e fosse criado isso. E hoje em dia, né, isso pode ajudar muitas mulheres. E muitas mulheres podem ter voz para falar sobre isso, né? Então, realmente, não deixem nadinha, né? Não deixem isso acontecer, vão atrás, porque agora nós temos voz, né? Nós conseguimos fazer isso. Todas as pessoas, todas as mulheres conseguem. Então, achei essa história bem inspiradora. Gabi, obrigada por trazer aqui pra gente. E agora, gente, eu vou falar de uma americana. O nome dela é Amelia Mary Earhart. Ela nasceu no Kansas, nos Estados Unidos, e ela nasceu em 1897. E aí, com 22 aninhos, em 1920, com 22 aninhos, ela estava na Califórnia e ela fez o seu primeiro voo. E ela conta que quando ela passou, no seu primeiro voo, quando ela passou dos 60 metros de altura, ela já sabia, ela já conseguiu entender qual que era o seu propósito de vida. Isso foi uma coisa que eu me identifiquei muito, porque eu fui pra China com 22 anos. E quando eu cheguei na China, na hora que eu já cheguei na China, eu já senti, eu já entendi qual que era o meu propósito de vida, um dos meus propósitos de vida, que era ter essa conexão com a China e conseguir passar isso pra China. Então eu me identifiquei bastante com ela, né, que é uma coisa muito, muito louca que acontece, que é pra acontecer, né, assim, tem umas coisas que acontecem com a gente na vida. Imagina se ela não tivesse feito esse primeiro voo dela na Califórnia, né? Aí ela fez, entendeu o que era isso, que era pra ela fazer, e ela se tornou a pioneira de aviação nos Estados Unidos. Ela foi a primeira mulher a cruzar o Oceano Atlântico num voo pilotando sozinha. Olha só, que demais. Hoje em dia temos tantas pilotas, né, mulheres aí pelo mundo, e ela foi a primeira, foi a pioneira. E logo após que ela descobriu que era o seu propósito, ela começou a ir atrás, ela não tinha muitas condições, então ela trabalhava ela dirigia caminhão, ela trabalhava de fotógrafa, ela fazia vários picos, né, várias coisas assim para conseguir pagar as aulas dela de aviação. Ela também, durante a Primeira Guerra Mundial, ela trabalhou como auxiliar de enfermagem no Canadá. Isso é uma coisa que inspirou bastante. Ela foi autora e defensora de vários direitos das mulheres que atualmente eles são regulamentados pela ONU. Então ela é uma pessoa que inspirou bastante. Ela também escreveu vários livros contando, né, um pouco da experiência da aviação e tal, e tem vários livros escritos por causa da história dela, que foi uma história que inspirou muito.
mas infelizmente ela desapareceu. E ela, num voo que ela fez junto com um colega dela, eles foram voar, foram de Nova Guiné para um outro país, e no meio do caminho eles desapareceram. Muitos aviões e muitas forças dos Estados Unidos foram atrás, porque ela era realmente uma mulher que fez a diferença, ela era uma celebridade nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Então foram muitas pessoas atrás, mas não conseguiram achar o corpo dos dois. E aí depois de 2 anos eles foram declarados mortos. Mas eu tenho certeza que ela foi uma inspiração, ela serviu de inspiração para muitas pessoas, assim como para você que tá assistindo o vídeo, para outras pessoas, né? Que, gente, ela foi a primeira mulher, né, a fazer várias coisas no mundo da aviação. Ela foi a pioneira de aviação nos Estados Unidos. Então, se ela não tivesse tentado, né, se ela não tivesse ido, se ela não tivesse ido atrás, se ela tivesse pensado, ah, não, isso, né, coisa de homem, enfim, naquela época pensava muito desse jeito, mas ela fez acontecer, né, e hoje em dia ela é uma super inspiração para todos nós. Nossa, Nath, muito, muito legal. Dá até pra gente usar uma metáfora aí dos voos que as mulheres têm dado no decorrer da história e ultimamente, né, agora na atualidade. Que bacana, literalmente um voo de autonomia, de empoderamento feminino, e com certeza a história dela é muito inspiradora pra nós. Eu gostei muito também do que você contou em relação a ela. Eu já tinha lido algumas coisinhas sobre ela antes, e muito inspiradora essa parte de realmente assumir o controle, ser a primeira, a líder ali da aviação americana, como uma mulher, como uma responsável por algo tão grandioso, e com certeza é uma inspiração para todos nós. Olá, gente, tudo bem com vocês? Galera, a minha mulher é a Rosa Parks, e a Rosa, ela nasceu no estado do Alabama, e muito jovem ela precisou interromper os seus estudos por conta de uma doença na família dela, né, onde ela precisou cuidar da família. Então ela acabou virando, né, costureira por esse motivo. E quando ela cresceu, que os familiares dela vieram, né, a falecer, ela se mudou de cidade e acabou conhecendo o Raymond Parks, né, que é o marido dela, onde ela se casou em 1932. E o Raymond, ele fazia parte de uma associação para progressos de pessoas negras, né, que era uma organização que lutava pelos direitos dos negros. Então, qual que é a história, gente, da Rosa? A Rosa, um certo dia, né, saiu para trabalhar, e ela foi pegar, né, o transporte público. E na época, o transporte público, ele era segmentado por raça, gente. Sim, por raça. Então, os negros sentavam longe, né, dos brancos. Tinha uma cadeira, umas 2, 3 cadeiras específicas só para o negro, né? Então, a Rosa entrou no ônibus e se sentou, né, nessa cadeira específica para negro. E aí, tudo bem, foi seguindo viagem e acabou entrando muitas pessoas brancas, né? E o que o motorista do ônibus fez? Ele simplesmente pegou e mudou, né, a segmentação para aqueles assentos que os negros estavam serem dos brancos. Então, os negros precisavam se levantar e dar espaço para os brancos sentarem. E tinha mais 3 pessoas com a Rosa, e essas 3 pessoas se levantaram, né, deram o lugar pros brancos, mas a Rosa não. A Rosa, gente, ela se recusou a dar o lugar dela pra um branco, e bem que ela fez, gente, concordo super com ela, porque, galera, você dá, né, o seu lugar no ônibus, enfim, no lugar que você esteja, para um gestante, para um deficiente, para uma pessoa idosa, né? Pessoas que realmente precisam, é uma coisa. Agora, gente, por cor, por raça, gente, é um absurdo isso, é um absurdo. Então, gente, com certeza, a Rosa foi presa, tá? Graças a Deus, né, o marido dela conseguiu pagar a fiança, mas ela foi presa, deu um maior rolo. E isso que ela fez acabou virando, né, um marco nos direitos dos negros, porque a partir daí, né, que deu uma história, um fuzuê todo, eles começaram a se atentar, né, ainda mais que ela era casada com o Raymond, né, que fazia parte da Associação para o Progresso dos Negros, e foi a partir daí que ela virou, então, um marco, né, nessa história aí dos negros. Gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, né, dessa história.
E é isso aí. Que bacana, Ju. A Ju tocou um ponto muito interessante dentro da história, que foi a separação histórica de negros e brancos. E por que isso aconteceu? Uma curiosidade histórica aí pra vocês. É que o seguinte, houve em um período histórico, um movimento chamado Apartheid. O que foi o Apartheid? Foi uma segregação racial implantada na África do Sul em 1948, que teve impacto no mundo todo, que dizia que negros e brancos eram quase que espécies diferentes, certo? Então isso teve impacto muito grande no racismo que foi se estruturando no decorrer da história e que é presente ainda nos dias de hoje. Por que a história da Rosa Parks é tão impactante? A Ju contando, vocês podem pensar, tá, mas ela só não sentou no ônibus, não? Mas o símbolo da atitude que ela teve foi justamente dizer não a esse tipo de segregação racial, de não menosprezar os negros só pela condição da pele, só pela cor da pele deles. Então essa luta por direitos, tanto de mulheres, como a minha mulher falou, né, por tecnologia, mais como a Nath falou, por direitos de ajudar a sociedade, também é marcado nos direitos de não segregação racial, de não racismo e esse tipo de coisa, que foi muito importante ainda, evidente na nossa sociedade. Então, por isso que a Rosa teve aí um marco tão importante, foi uma líder dentro desse movimento no mundo. Muito legal, Ju, a sua mulher, a história que você contou. Muito obrigada por ter compartilhado conosco. Gente, são mulheres que nos inspiram, né? Que nos inspiraram e nos inspiram até hoje, que a gente quer trazer, que a gente trouxe aqui pra vocês. Nós esperamos que vocês também tenham se inspirado, tanto mulheres como homens. Nós sabemos, né, que nosso público não é só feminino, nosso público é masculino, e nós sabemos o quanto mulheres inspiram tanto o homem quanto as mulheres. Nós inspiramos muitas pessoas, e essas pessoas que a gente está trazendo inspiram muitas pessoas. Então a gente espera que tenham inspirado vocês também, que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem trazer mais sugestões pra gente de outros temas, né, de outras grandes líderes, mulheres que vocês querem que a gente fale, é só vocês mandar aqui pra gente. Deixem nos comentários e sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no TikTok. Estamos, né, em todas as redes aí, trazendo conhecimento, trazendo conteúdo e um conteúdo fora da caixa para você. É isso aí, sejam bem-vindas a esse quadro maravilhoso de mulheres que empoderam mulheres e homens e que são com certeza inspirações para nossa vida e nossa caminhada individual. Muito obrigada por estarem conosco hoje.